Pois é, boa noite. Eita, coisa boa. Esse reencontro aqui com meu amigo Cláudio Mendes e com a turma que nos acompanha às sextas-feiras no Bate-Papo Espírita, no nosso canal do YouTube. Curta aí no nosso vídeo aí no YouTube. Deixa eu parar aqui para não interferir. E hoje com o tema vampirismo espiritual. Daqui a pouco vamos desenvolver esse bate-papo aqui sobre esse tema. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Emerson. Boa noite, nossos colegas. Boa sexta-feira a todos. Satisfação estarmos aqui mais uma vez, tratando desses temas. Exatamente, mais um bate-papo espírita. Então, nos acompanha aí, nossas páginas. Nós temos a rede social, né, no Instagram, no nosso canal. Dê o seu like, dê a sua curtida aí na nossa página. Ok? Uma boa noite aqui. O pessoal já começa a chegar para nos assistir. Vicente Neto, Jaqueline Amaral, seu Barreto, grande seu Barreto, um abraço. E a Sandra Lúcio. Pois é, tema interessantíssimo o de hoje, o vampirismo espiritual. Eu começo, Cláudio, com essa pergunta aqui, porque na ótica do espiritismo, né, o Kardec tratou do tema do vampirismo espiritual nas suas obras clássicas. Ele tratou, aliás, ele tratou desse tema. Podemos entender que se trata de alguma espécie de obsessão não descrita pelo codificador da doutrina, Cláudio? Pois é, né, Emerson? Vamos lá. Antes de começar respondendo a sua pergunta, transmito meu abraço fraterno a todos e participem aí com suas perguntas, né, suas colocações. Semana passada foi muito interessante a participação de vocês. A gente fica muito grato. Só engrandece o nosso trabalho e a divulgação da doutrina. Quero começar, como sempre faço, deixando claro que se trata de um encontro informal, um bate-papo. Ninguém está aqui para ensinar nada a ninguém, né? Para a gente trocar umas ideias, conversar sobre temas relacionados ao Espiritismo. Vou começar lendo um trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 9. Diz o seguinte: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro logo dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos em grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bem, com essa introdução, vamos passar à pergunta. Emerson, na verdade, Kardec, na obra básica, nos 5 livros básicos do Espiritismo, ele não usou a expressão vampirismo. A expressão vampirismo é uma expressão mais atual, mais moderna, né, que foram trazidas por algumas obras mais modernas, sobretudo as obras do André Luiz, né, que era o repórter da vida espiritual.
André Luiz foi quem trouxe uma série de nomenclaturas novas, né, que deu esse ar mais atual à própria doutrina, trazendo essas palavras novas, esses neologismos para a modernidade, ficou um pouco mais fácil de assimilar, de entender. Kardec, em verdade, na codificação, trata dos tipos de obsessão, né? Onde ele cria uma gradação entre a obsessão do tipo simples, que é aquela mais sutil, imperceptível, salvo para aqueles que têm um grande autoconhecimento e têm uma sensibilidade mediúnica, inclusive, muito boa. A fascinação, que já tem uma gradação bem maior, e a subjugação, onde todo o corpo do obsidiado fica tomado pelo o controle do espírito, né, do obsessor. Então, Kardec não usou essa expressão vampirismo. Ela é trazida também na obra de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Tem um capítulo específico lá chamado Vampirismo. Na verdade, inobstante o Kardec não tenha trazido a expressão, a gente pode, ele mesmo fez, incluir o vampirismo dentro da condição de uma subjugação. É um tipo de obsessão da mais grave, a subjugação, segundo as minhas leituras dentro da doutrina. Né? Há um paralelo, há uma analogia com os morcegos, com o sugar o sangue. Né? Sugar o sangue. Como o sangue é o principal elemento condutor do fluido vital, da energia vital, então, à medida que você imagina alguém sugando o sangue, se alimentando daquele sangue, como os vampiros hollywoodianos, você imagina que aquela pessoa está sugando as energias do outro. Então, a vampirização espiritual nada mais é do que uma atividade em que o obsessor retira, extrai da vítima os fluidos vitais, os fluidos energéticos, desabastecendo a vítima totalmente da sua vitalidade. Há pessoas que, durante o sono, ficam ali 8 horas totalmente inconscientes. Né? E, como nós sabemos, todos, quando dormimos, o corpo humano dorme, o corpo físico dorme, mas o corpo espiritual, o perispírito, o corpo astral, o corpo emocional, tem diversos nomes para ele sai, ele é ejetado do corpo físico. O corpo espiritual, o perispírito, é ejetado do corpo físico e fica ligado ao mesmo através de um cordão que alguns chamam de cordão de prata. Nada mais é do que alguns laços energéticos do próprio duplo etérico. Que à medida que ele vai se afastando fisicamente do corpo, esses laços vão afinando e se transformam num novelo, semelhante a um fio prateado. Então, essas pessoas, muitas vezes, essas pessoas que ficam inconscientes durante o sono, sem lucidez, muitas são aproveitadas para serem sugadas energeticamente. Então, é muito comum algumas pessoas dormirem 8, 9 horas à noite e acordarem exaustas no outro dia. Essa síndrome de desgaste energético, mesmo estando descansado, eu costumo chamar de ressaca energética. Né? Ela é uma consequência das atividades noturnas do perispírito. Então, a gente precisa criar o hábito de ter lucidez em tudo, tanto enquanto estamos acordados, lucidez percebendo o nosso redor, as energias, procurar identificar, né? Sempre levar a sério qualquer coisa. Qualquer sinal não deve ser desprezado, deve ser analisado, se perguntado. As coincidências do dia a dia precisam ser analisadas, porque elas não existem coincidências, né?
tudo que está acontecendo dentro de um sincronismo está acontecendo por algum motivo. Então, às vezes, acontecem algumas incidências durante o dia, a gente ignora, deixa passar, a gente faz uma autoanálise. Né? Às vezes acontece o que a gente chama de déjà vu, você tem a impressão que já passou por aquilo, já vivenciou aquele momento, e a gente ignora aquilo, não faz uma autorreflexão. Então, essa nossa falta de autorreflexão quando estamos lúcidos no físico, acordados, na vigília, ela se exterioriza quando a gente sai do corpo, a gente fica sem lucidez. É como se o corpo perispiritual dormisse sobre o corpo físico. A gente chama isso de projeção beliche. Fica o corpo físico e o corpo perispiritual em cima, ligado pelos laços energéticos, ambos dormindo. Isso aí é um prato cheio para os vampirizadores, que são esses espíritos que se acoplam geralmente a essas pessoas por sintonia, né? Tem que ver isso. Também há uma sintonia energética. O que a pessoa passou o dia fazendo? Que tipo de pensamento essa pessoa teve durante o dia? Antes de dormir, que tipo de pensamentos, que tipo de ações essa pessoa praticou, né? Tem gente que tem um costume de assistir filmes pesados, filmes de terror, e logo em seguida ir dormir. Acredite que quando isso acontece, você, de tanto pensar e vivenciar aquela realidade, você cria formas de pensamento daquelas energias. E você, quando dorme, adormece, você as carrega consigo. Então, elas ficam ali ao teu redor. E isso são plugs energéticos, atraindo os vampirizadores, que são esses espíritos oportunistas. Né? No mais das vezes, eles são assim, oportunistas. Então, eles buscam esse fluido vital, essa energia. Né? E a analogia com o sangue é interessantíssima. Veja só como se dá esse tipo de obsessão. Vou tentar explicar tecnicamente como acontece. O sangue, como eu disse, isso é um estudo do Pastorino. Ele tem uma obra de 4 volumes, e em um dos capítulos ele trata disso. Pastorino. O sangue é onde está a nossa energia, esse fluido vital, ele se agrega aos glóbulos vermelhos do sangue. E o nosso baço, que fica do lado esquerdo do nosso corpo, é a região por onde todo esse sangue passa, né, e ali ele faz uma asepsia nesse sangue, retirando aqueles glóbulos vermelhos, já que não são mais úteis, porque ele tem uma vida útil, né? E excretando fora do corpo. E fazendo essa renovação. Então, o baço tem essa importante função junto ao nosso sangue. Não é à toa que essas obsessões do tipo vampirizadoras se dão por acoplamento energético através do chakra esplênico, que é um chakra secundário, mas muito importante, porque é um condensador de energia que fica na região física, em cima da região física do baço. E há uma ligação estreita com esse órgão do nosso corpo, né? Então veja a ligação como é sutil. O sangue, as energias que ele carrega, não é assim? É através da hemoglobina do nosso sangue que as trocas de gases são feitas a nível de pulmão. E tudo aquilo que já não serve mais, o baço faz a limpeza. Ele tem essa finalidade excretora do sangue, de limpeza, né? Aquela bucha. Então, o vampirizador muitas vezes se acopla nesse chakra esplênico, que é o chakra do baço, prejudicando esse trabalho. Tem uma relação muito forte com o sangue. Por isso a analogia com os vampiros. Os vampiros, segundo a indústria hollywoodiana, são aqueles homens morcegos que à noite saem para sugar o sangue das suas vítimas hipnotizadas. Né? Então, o sugar o sangue, por quê? Porque eles se alimentam daquilo. Aquilo é energia para eles. Durante o dia eles descansam e à noite saem à caça. Então, tem toda essa questão, né? Toda essa analogia.
Eu vou ler aqui um trecho do livro Missionários da Luz, no capítulo 4. É um livro de André Luiz por Chico Xavier. Tem um trechinho em que ele traz a definição dele para o vampirismo. É o seguinte: se nos referimos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, o vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Veja que no finalzinho, o André Luiz diz que esses vampiros atingem os homens desde que encontrem guarida no estojo de carne. O estojo de carne é o corpo físico. E a guarida é o quê? É a sintonia de pensamentos, a sintonia de comportamentos. Nós somos antenas condensadoras ligadas 24 horas. A gente já falou várias vezes aqui, tudo que eu penso, os livros de autoajuda dizem isso, né? Você deve pensar coisas boas porque você constrói a sua vida a partir disso. Tem um fundamento. Quando eu penso coisas boas, eu me identifico, eu emito uma frequência vibratória de atração de coisas boas. Então, só sintoniza comigo quem está naquela frequência. Se eu estou pensando com pensamentos de inveja, de ódio, de avareza, de raiva, de irritabilidade, naquele momento eu mudo a estação, passo a vibrar em uma outra frequência e vou atrair uma nova clientela. Por isso que ele diz aí, encontrar guarida no estojo de carne dos homens. Ok, Cláudio. Estou com um Oi. texto aqui. O texto, vou ler agora, bem rapidinho. Na vida material, como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. É vampiro o sacerdote que fanatiza um crente e o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. Como é vampiro o demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. É vampiro o espírita ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui, revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições de grandeza. É vampiro o negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. É vampiro o galanteador dom juanesco que se aposta da afeição das mulheres inseguras para explorá-las. É vampiro alcoólatra ou toxicômano que semeia desgraça em seu redor. É vampiro o espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. Vampirismo, J. Herculano Pires, Parasitas e Vampiros. Pois é, o Herculano tem essa obra, é uma obra curtinha, mas que se chama exatamente isso. O texto da obra é Vampirismo, que o Herculano era um estudioso, né? Estudioso cientista Filósofo. do espiritismo. Né? É isso aí. Resumindo aí o que ele disse, eu poderia dizer em uma frase que as tomadas mentais que mais atraem vampirizadores, não só os vampirizadores, mas os obsessores de um modo geral, são aquelas relacionadas a sexo, a vícios de qualquer forma e a pensamentos negativos. Essas são as três tomadas
que mais permitem o acesso dessas entidades. Então, os distúrbios pessoais relacionados à sexualidade, os vícios de um modo geral, né? Ele falou aí em caneco humano, ele falou aí em espíritos que são atraídos pelo alcoolismo, então, coloco aí dentro da categoria dos vícios, né? E o mais comum deles, os pensamentos, porque o vício você não exerce o dia todo, a não ser que seja um vício num estágio muito, né? Mas o pensamento você não para um minuto, tua mente pensa o tempo todo. Então, é uma fábrica que atrai o tempo todo com o que você está sintonizando. Então, assim, resumindo o que o autor disse nesse trecho, na minha opinião, esse aspecto, né, são as portas de entrada. Acho até que se encaixa aí essa pergunta do Vicente Neto em relação a esse texto do Herculano, né? Existe a vampirização intervivos conscientes e voluntária? Em caso positivo, como identificar e se proteger? Muito boa pergunta. Pode deixar a pergunta aí na tela um pouquinho. Certo. Vampirização intervivos. Muito bem. Vicente e colegas, a vampirização é um fenômeno interpessoal entre pessoas, né? Entre consciências, entre espíritos. Pouco importa se esses espíritos estão encarnados ou desencarnados. Então, a resposta bem objetiva à sua pergunta é sim, as vampirizações entre vivos existem e é muito comum. Nós passamos por ela o tempo todo, com aquelas pessoas com as quais a gente convive mais comumente, seja no trabalho, seja na família, nos ambientes sociais, de amizades, sempre tem os vampiros por lá. E aí eu faço uma pergunta, cada um reflexione e se responda. Quantos de vocês não já tiveram contatos com pessoas, às vezes um contato eventual, e sai mal daquele encontro casual? Por exemplo, encontra alguém no shopping, ou encontra alguém no centro, e depois daquele momento você não fica bem, você fica angustiado, você fica irritado. São características sintomáticas do assédio, da vampirização. Porque na vampirização, Hermes, como é uma tomada, há uma troca de energias. O vampirizador, à medida que tira a energia que o fortalece, né, ele deixa os resíduos energéticos dele com a pessoa, com a vítima. Então o camarada sai mal e ele sai melhor. É por isso que ele encostou ali. Ele quer tirar um benefício, ele é um oportunista, um aproveitador. Né? Consciente, inconsciente, foi isso que o Vicente falou, né? Então, está respondida essa parte, entre vivos, sim. Consciente, sim, existem alguns tipos que são conscientes, o indivíduo faz. Por exemplo, tem algo mais consciente do que a inveja? O camarada tem inveja do outro, o encontra num shopping, por exemplo, aí faz-se de amigo, pega no ombro, chama para tomar um chopp, bate um papo, mas morre de inveja do camarada. Durante aquele período ali, há uma troca de energias. Né? Quando o acoplamento áurico dele se desfizer, um estará em déficit, o outro estará melhor. Essa troca sempre é disfuncional para a vítima. Né? Então, é verdade, consciente. Mas a grande maioria das vampirizações, Vicente, elas ocorrem inconscientemente, né? Entre vivos, entre encarnados. Né? O camarada tem aquele sentimento, ou vem com aquela irritabilidade, ou vem com aquela sensação, ou vem com aquela carência. A carência é outra tomada que abre espaço para as vampirizações energéticas. Se você está carente de um determinado aspecto da sua vida, aquilo te desequilibra. No momento que você se desequilibra, já era. Tá? Então, olha, não tem assédio
Não tem camarada protegido, a gente falou uma vez aqui de corpo fechado. Não tem corpo fechado para quem está desequilibrado emocionalmente. No momento que há o desequilíbrio emocional, você abriu as portas, né? Então, é uma constante luta de todos nós para manter esse padrão de pensamentos, esse padrão de comportamento reto, orto, evitando assim essas tomadas negativas. É o orai e vigiai, é o conhece-te a ti mesmo, né? É aquela análise que o próprio Kardec orienta que se faça todos os dias ao ir dormir. Passe em revista toda a vida, né? É o conhece-te a ti mesmo. Isso é importante que a gente faça o tempo todo. É um processo de autoconhecimento, de autopesquisa, que deve ser feito o tempo todo. A gente vai, com isso, inclusive, identificar essas energias. Quando a gente se conhecer melhor, quando a gente perceber a presença da energia, a gente já tem como se defender. É mais ou menos a seguinte analogia que eu faço. Você tem um quintal que vive cheio de folhas, totalmente sujo. Se cai uma folha mais ali, você não percebe. Agora, se você mantém o seu quintal limpo, totalmente limpinho, no momento que cair a primeira folha, você percebe. Então, a gente precisa manter o nosso íntimo, o nosso grau de pensenização, o nosso o conforto espiritual lúcido o tempo todo. Porque no momento que a folhinha cair, ou seja, que o assédio chegar, que a tomada negativa se apresentar, a gente tem como limpar. No momento que eu me perceber irritadiço, eu me percebo irritadiço, eu não deixo aquilo se estender e já corto. Eu mudo o padrão de pensamento. O Divaldo perguntado o que é qual era o segredo para evitar os assédios e tal, ele diz: quando vier o pensamento ruim, você coloca um bom em cima. Veja que uma técnica simples, né? Que todos nós podemos fazer. A questão é, quando é que eu percebo que esse pensamento ruim chegou? Porque muitos de nós só percebemos que o pensamento ruim chegou quando ele já tem acabado com a gente. Né? Então você, desde manhã que está mal, aí de noite, hoje eu fiquei mal. Se no momento que aquela sensação começasse, você tivesse percebido e atuado para evitá-la ou para minimizá-la, as consequências teriam sido bem menos fortes, né? Porque os vampirizadores têm deles que são profissionais, digamos assim, e tem deles que são eventuais. O eventual, ele vê, é o oportunista, ele passa a ver aquela oportunidade, por exemplo, no caso do chamado caneco vivo, né? O camarada está se embriagando, ele passa a ver aquela realidade ali, ele se acopla para obter aqueles fluidos, né, que o álcool está gerando no homem encarnado. E existem os vampirizadores e os obsessores que são profissionais. É um camarada que você conhece há 2, 3 vidas e ele te acompanha nessa também, porque te encontrou e quer se vingar ou quer atrapalhar a tua vida. Esses são os mais perigosos, porque eles se acoplam e são teimosos, não gostam de sair. As sessões de desobsessão que não me deixam mentir, né? Pois é, a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher como consequência inexorável o sofrimento. Não importa que a falta tenha sido cometida nesta vida ou em remotas existências. O vingador implacável acaba descobrindo seu antigo algoz, mesmo que este se oculte sob os mais bem elaborados disfarces, ligando-se a ele por largo tempo, vida após vida, aqui e no espaço, alucinado pelo ódio de que não conhece limites nem barreiras. Isso aqui é um trecho do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, capítulo 2. Veja aí que ele falou exatamente o que eu acabei de falar, não é? Você tem aqueles profissionais que estão contigo há muito tempo. Então é da família, é um obsessor da família. Você anda com ele o tempo todo a tiracolo.
não é? É. Agora, nenhum deles resiste à reforma íntima, porque a reforma íntima implica numa alteração desse nível de pensar, desse nível de atuar. No momento que você passa a atuar de forma retilínea, isso desagrada, você sai do contexto vibratório daquele obsessor e ele se afasta. Né? É aí que está o ponto crucial que as casas espíritas batem tanto, a questão da reforma íntima, a mudança do autoconhecimento. Então, primeiro você precisa se auto-pesquisar o tempo todo. No momento que você se auto-pesquisa, você se autoconhece. Quando você se autoconhece, significa que você já elencou todos aqueles traços que são negativos na tua personalidade. Então você sabe se é invejoso, você sabe se é ambicioso, você sabe se tem raiva de alguém. Você se conhece. Depois que você fizer essa análise, identificar esses traços, aí vem a parte mais dura, que é pôr a mão na massa para tentar transformá-los. E isso, às vezes, demora uma vida toda. E isso, às vezes, o camarada passa por toda uma encarnação e ainda sai mal. Não consegue realizar, não consegue alterar esse fluxo. Mas nós precisamos entender que a gente está aqui para isso. Né? A gente não está aqui de férias. Isso aqui não é uma praia para a gente tirar férias. A gente veio para cá para, em conhecendo esses aspectos, alterá-los, mudá-los. Isso é evoluir. Mas tem gente que entra na encarnação e às vezes sai pior. Ou entra e sai do mesmo jeito. Ou seja, perdeu a encarnação. É. E olha que a fila do outro lado para vir para cá é grande. Aqui é uma escola com as matrículas encerradas e com milhares e milhares e milhares na fila esperando uma matrícula. Tá? Por que é tão bom? Não é questão de ser bom. É porque a gente evolui lá e evolui aqui? Sim, a gente evolui lá e evolui aqui. Mas aqui evolui mais rápido, porque aqui a gente tem um contato, é mais democrático, a gente tem um contato com todas as diferenças. Aqui a gente não é atraído por similaridade, não. Aqui, por exemplo, dentro de uma casa, tem um filho que é aquela pessoa mais difícil, tem um pai, às vezes, alcoolista, tem uma mãe, às vezes, que não dá atenção. Então, nessa multiplicidade de dificuldades é que a gente cresce. No extrafísico, a gente também cresce, só que para lá, a gente vai por sintonia. Então, quando eu for, ou você, ou quem quer que for, desencarnar, a gente vai atraído por sintonia para aquele lugar onde só tem pessoas daquele jeito. Então, como não tem muita diferença lá, a gente não tem muito como abrasar as nossas arestas. Né? Então, a pedra de toque é a encarnação. Pergunta da Jaqueline: os sonhos reincidentes em lugares e com algumas pessoas não agradáveis podem ser combatidos só com a oração, com a reza, né? Olha, a prece, a reza e a oração são excelentes mecanismos, porque eles sintonizam a tua mente com um padrão vibratório bom. Tá? É isso. Mas reza e prece, oração, por si só não resolve nada. Se resolvesse era bom. Todos nós fazemos nossas preces, mas quem de nós não tem problema? Todos nós temos problemas, uns mais do que outros. E às vezes o que reza mais, parece que tem mais. Como explicar esse paradoxo, essa incongruência? Não há incongruência, porque a gente está tomando o remédio errado. A oração é importantíssima para a gente sintonizar com o alto, fazer o link, abrir esse canal para os amparadores, para os mentores se aproximarem. O mentor não vai se aproximar de quem está com fluxo de pensamentos negativos. Ele não sintoniza com isso. Então a oração atrai essas coisas boas. Mas é só uma mudança íntima que vai repercutir na tua vida, transformando a tua vida numa oração completa o tempo todo. É como se o tempo todo você estivesse em estado de oração, como Jesus, né? Então, a reza é importante, mas não resolve tudo sozinha. Pergunta aqui da Fernanda. Doutor Cláudio, tem alguma ligação em fundamentos, em algumas atitudes irracionais, tipo ser afetado
como transtorno mental, como desencadear um suicídio? Eu não entendi muito bem a pergunta da Fernanda. Você pode me explicar, Emerson, como você compreendeu aí? Não, não. Eu acho que ela pode formular melhor aí para a gente poder, né? Eu sei que ela Melhor fala com uma sobre ideia. transtorno mental, que pode desencadear suicídio. Bem, se você quer saber se esses fenômenos têm relação com os assédios, com as vampirizações, podem Vampirismo, né? ter, Pode é, podem se ocasionar um deflagrar, suicídio, né? claro. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de médiums que desconhecem essa realidade. O médium é aquele camarada com as tomadas abertas o tempo todo. Então, ele é um sensitivo, ele tem uma sensibilidade muito maior do que a do camarada casca grossa. Né? Então, ele se perturba facilmente com tudo. Quando ele não identifica que isso é da mediunidade, ele acha que está doente e assume aquilo como uma doença, e a sociedade também vê como uma doença. Então, os manicômios estão cheios de médiuns desequilibrados, com mediunidade desequilibrada. E isso pode resvalar no suicídio. Existe uma condição, eu já falei em um dos programas aqui, uma condição chamada serial self-killer. Olha que loucura. Eu vou tentar explicar. O camarada suicida-se. Só que, por que ele fez isso? Ele suicidou porque queria pôr fim a algum sofrimento da vida física. E como na cabeça dele a vida física é única, quando ele morresse acabaria o sofrimento. Ok. Só que assim que ele dá o tiro, por exemplo, ele se percebe vivo. Né? Ele entra num estado de psicose, ele não se percebe morto. Essas mortes violentas, rápidas, geralmente causam isso. Então fica como no filme do Ghost, aquele outro Sexto Sentido, em que o camarada passou meses em erraticidade na Terra, achando que estava vivo, tentando conversar com a família ignorava, ele ficava chateado, só que ele estava desencarnado. O que é que acontece? Quando esse suicida se vê no outro plano ainda com as mesmas dores que causou o suicídio, ele continua querendo pôr fim às dores. O que é que ele faz? Ele acaba, por sintonia, se aproximando de outras pessoas angustiadas que querem, também falam, pensam em matar-se. Quando ele se acopla ali, essa energia dele potencializa do camarada que queria se matar e esse camarada acaba matando-se também. Então, ele é um serial killer. Quando eu digo self, porque ele tenta se matar às vezes, porque ele não acredita que está morto. O sofrimento é o mesmo quando ele desencarna. Então, tem essa condição. Bom, aqui é outra pergunta. Ana Ximenes. Boa noite a todos. Cláudio, a lenda sobre os espíritos súcubos advém do vampirismo espiritual? Súcubos e ela complementa aí íncubos, né, também. O íncubus, Muito bem. Vamos tentar explicar o que é o súcubo e o íncubus. São entidades espirituais que, digamos assim, atacam sexualmente o indivíduo quando ele está dormindo. Né? Então, o indivíduo vai dormir, às vezes com uma carência sexual ou com um transtorno sexual qualquer, ou depois de assistir alguma pornografia, enfim, de ter se, aspas, contaminado com aquela influência de pensamentos ou de emoções relacionadas à carência afetiva sexual. Então, quando ele vai dormir, que há o desacoplamento do corpo perispiritual, ele está sem lucidez ali, essas entidades que sintonizam também com essa carência sexual tomam uma forma atraente para aquela pessoa e sugam as energias sexuais. No outro dia, o indivíduo acorda com a sensação de que teve um sonho erótico. Então, isso mais ou menos é a condição do súcubo e do íncubo. O íncubo, se não me falha a memória, é a entidade do sexo masculino. E o súcubo, a entidade do sexo feminino. Se eu não estiver invertendo. Mas é mais ou menos isso.
Então, a Ana pergunta se tem realidade, alguma relação com vampirismo. Sim, isso é uma espécie de vampirismo, né? Onde eles criam esse psicodrama, né? Essa condição, o cara está na condição de carência sexual, carência afetiva, ou pensou, enfim, como eu expliquei. E essas entidades se aproveitam para sugar a energia sexual, que é uma das energias mais potentes produzidas pelo nosso conjunto de chakras. Inclusive, ela é produzida ali no chakra raiz e no chakra sexual, que são bem próximos, e a deflagração dessa energia, alguns, os indianos especialmente, conseguem transformá-la no que eles chamam de Kundalini. Kundalini é o fogo serpentino, é uma potência energética fortíssima que os hindus, quando conseguem entrar nesse sistema, entram num dos transes mais perfeitos que existem. Essa energia toma todo o corpo de baixo para cima. É a energia do Kundalini. Então, essa energia sexual é um filé para os assediadores. E eles aproveitam por o oportunismo, né? Quando o camarada está dormindo e o perispírito dele está também sem lucidez. Certo. Ok, obrigado a Fernanda aí, ela confirmou se realmente o vampirismo ele desencadeia, né? Essa questão de transtornos mentais e também até o suicídio. O Sandra Lúcia pergunta se mantras evita a mente ficar à deriva. E o seu Valdemir, a oração consciente, somada aos pensamentos positivos, ao deitar e levantar, podem afastar esses espíritos vampirizadores? Com certeza. A gente, quando vai dormir, a gente leva os últimos pensamentos para aquela realidade. Então, se você, ao deitar, né, passa ali alguns momentos de reflexão, pensando coisas boas, e a oração é uma forma de você fazer esse link com o Altíssimo, com o alto, né? Então, evidentemente que você vai se proteger, vai, porque você não vai estar com os plugs energéticos atraindo por sintonia essas entidades. A proteção é essa. A proteção é essa. A oração não protege porque tem uma palavra mágica nela, não. Eu já vi obsessores rezando o Pai Nosso junto com o obsediado. Não tem nada a ver. A questão é quando você está em oração, se for uma oração verdadeira, por isso que é muito importante as orações serem feitas de coração. Nossa oração é uma conversa que nós fazemos com Deus, e não essas orações repetidas. Porque a oração repetida tem valor? Tem. Mas você bota ali no automático e pode não estar vivenciando aquelas palavras. Mas quando você diz de coração, com as suas palavras, aí você está refletindo, aquilo te toma tudo. Faz o link perfeito, afasta. Né? Então, é uma proteção? É, porque você não atrai esse tipo de entidade, ele não gosta, não vai se sintonizar com isso. Né? Ok, eu pergunto aqui agora do... Sim, essa questão do mantra... Sim, por Repetir favor, mantras, foi só que perguntou do mantra, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. se repetir mantras evita a mente ficar à deriva. Existem técnicas meditativas que usam mantras, né? Eu tenho uma técnica indiana muito interessante que se chama pranayama, onde há uma mistura de mantras e uma respiração, um tipo de respiração que acalma. Tudo que é do bem é válido. É só uma questão de árvore boa não produz frutos ruins. Então, se você está produzindo ali um mantra, que é um som, né? Esse som emite uma vibração. Muitos desses mantras, relacionados a entidades, deuses do hinduísmo, né? Semideuses, na verdade, porque muitos pensam que os hindus têm milhares de deuses, mas na verdade não. Eles têm milhares de semideuses. Então, se é do bem, quando você repete aquilo, sabe o que está fazendo, né? Porque eu acredito que repetir um mantra
por repetir, sem saber do que se trata, existem mantras fortíssimos. Mas antes, dá uma lida, vê o que é que significa aquilo, para que você, quando estiver emitindo, também se sintonize, pense naquilo lá e vá entrando naquele fluxo com o cosmos, né? Então é importante, é uma forma de oração, um mantra, mas é importante que você saiba o que está fazendo, o que está dizendo, né? Com o que você está sintonizando. Você falou mais um pouco mais, né, antes, um pouco mais cedo, por assim dizer, que essa questão do vampirismo é interpessoas, ou interconsciências, interespíritos, né? É. Agora, o que vem a ser o autovampirismo? O autovampirismo, a gente falou aqui, quando falou de obsessão, de assédio, é o que nós conhecemos por autoassédio, né? Todo autoassédio, assédio é obsessão. Todo autoassédio, autoobsessão, é a porta de entrada para uma obsessão heteroassédio, uma heteroobsessão, ou seja, uma de fora para dentro. Olha como é lógico. O que é um autoassédio? Por exemplo, o monoideísmo é um autoassédio. Eu penso o tempo todo naquele tema, naquele assunto, né? Agora, coloca aí um tema ruim, o camarada que pensa o tempo todo em fazer o mal, né? Em prejudicar alguém, tem aquela ideia fixa, ok? O que é que acontece? Ele é o primeiro a se assediar, porque ele está criando um panorama vibratório que, por sintonia, vão atrair os outros. Então, ele primeiro tem o autoassédio, e todo autoassédio gera um heteroassédio. Primeiro, a auto-obsessão, ele se auto-obsidia. Ele se atinge a si mesmo, olha que absurdo, e abre as portas para os outros virem por sintonia. Então é isso. E esse tema está também no livro do Herculano, aquele que a gente citou no começo. É um opúsculo, um livro pequeno, mas que tem um capítulo só sobre isso. O espírito, irmão Jacó, ele narra pela psicografia de Chico Xavier a desventura que testemunhou de infelizes viciados no alcoolismo sendo assediados por vampiros da dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente aos mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Está no livro Voltei, do irmão Jacó, né, psicografado aí pelo Chico Xavier, Revendo Círculos de Trabalho. Muito bem. Interessantíssimo. E muito profunda a leitura, né? Tem mais alguma pergunta, Emerson? Olha, deixa eu ver aqui, só a participação aqui do nosso amigo Zé do Egito. Ele disse que sejamos vigilantes, né? Perceptível a presença daqueles digamos, com a aura pesada, com a energia pesada, tanto encarnados como desencarnados, né? Para não absorvermos tais energias. Obrigado aí ao Zé do Egito. Obrigado, seu Zé. A Egiane, deixa eu ver aqui a Egiane. Quando estamos no caminho certo, percebemos que esse pensamento ou sentimento não é apenas nosso, e assim temos como reverter. Isso, comentário aí. É uma das coisas mais difíceis, né? O próprio Kardec dizia que muitas vezes a gente não tem como. A grande dificuldade é saber o que é nosso e o que não é. E quando você está bem e identifica o que não é seu, é como aquela pessoa que está com o quintal limpo e cai a folha. A folha é o assédio. Na hora que ele chega, você percebe que tem uma forma de tirá-lo. Mas se teu quintal vive sujo e dá trabalho, porque vai cair folha e você não percebe, é só um a mais.
Cláudio Mendes, boa noite a todos, bons pensamentos para afastar as irradiações do mal, sucesso para todos nós, né, Cláudio? Meu pai, um beijo, pai. Isso. O Júnior, então, Cláudio Mendes Júnior, a gente fala, digamos assim, nessa vampirização. Existe um espírito que ele não tenha, digamos, intenções malignas, maléficas, do mal, que ele seja um espírito que tenha boas intenções, mas pode mesmo assim vampirizar? É o que a gente falou há pouco com relação aos inconscientes, né? Veja Aos que inconscientes, né? os assédios inconscientes. Hum, Eles não, a rigor, eles não querem praticar o mal, né? Eles não estão praticando, na cabeça deles não é um mal, mas por sintonias ele está por ali. Então, é isso. Nem todo assediador, vampirizador, o é porque quer sê-lo, ou seja, por maldade, não é? Não há um dolo específico disso. Claro que muitos hum, existem, né? Mas a grande maioria são os inconscientes, que sugam as energias. Às vezes, olhe, fiquem atentos, no mundo atual, o mundo da informática, da internet, os assédios, vampirizações, os espíritos encarnados ou desencarnados, porque esse contrafluxo energético pode ser entre encarnados, desencarnados, desencarnados, só encarnados. Tudo que for consciência, tudo que for espírito, encarnado ou não, se autoassedia, se vampiriza, digamos assim. hum. Então, não pensem que existe distância para isso. Você está quietinho aqui, aí recebe um WhatsApp lá. Quando vai abrir, o camarada diz alguma coisa que te irrita. Você imediatamente sente aquela raiva e a vontade de revanche, de reagir imediatamente. Olha só como é imediato. O que foi isso? Você permitiu a abertura, né? Aquilo te perturbou. Se perturbou é porque aquilo existia em você. Você tinha um plug energético aberto. Então, esses assédios não precisam ser teste a teste, não. Eles se dão por internet, se dão por e-mail, se dão por WhatsApp, se dão por telefonema. A energia, ela não tem espaço nem tempo. Essa condição de espaço e de tempo que nós vivenciamos aqui no físico, no extrafísico, nesse mundo multidimensional em que nós somos inseridos, verdadeiro mar de energia que a gente está inserido, isso é insignificante. Os saltos quânticos, que é aquela saída de um elétron de uma camada para o outro, quando é introduzida ou retirada energia, o salto quântico se dá sem que se perceba a saída do elétron de uma órbita para outra. Então, o elétron está ao mesmo tempo nas duas. Então, no mundo quântico, espaço e tempo não é dimensionado como no nosso mundo físico newtoniano, em que o espaço é calculado em metros e o tempo em segundos, né? Então, no âmbito da multiexistência, das energias, não pense que o espaço e o tempo é como é aqui. Portanto, se o cara está no Japão, manda um WhatsApp para você, na hora que você lê, você sente a energia. Se for notícia triste, você vai ficar triste. Se for alegre, você pode ficar alegre ou não. Se for algo que te irrite, você não tiver um autocontrole, não se conhecer para controlar aquilo imediatamente, você vai revidar e começar um autoassédio, um assédio em duas direções, né? No assédio, na vampirização, todo mundo sai perdendo. Não existe esse bonitão que sai ganhando, não. É uma ilusão. Pergunta do Vicente Neto. Mais uma, mesmo sabendo que nossos guias espirituais não são nossos babás, não são nossos babás, eles podem ajudar no processo de defesa contra a vampirização? Pode, e ajudam. O nosso problema é que a gente quer transferir essa responsabilidade para eles. É aí o erro, né? A responsabilidade de evitar os assédios é nossa.
é seguir o que o Mestre Jesus deixou. Vigiai, orai. Então, mantém um padrão de pensamento, de atitude retilíneo. Essa é a sua postura. Se você faz isso, você vai ter ajuda, até porque se você está nessa vibração, os mentores se aproximam. Agora, você delegar isso ao mentor, não vai acontecer. Não vai acontecer porque ele tiraria de você a autonomia evolutiva. Se ele ficasse resolvendo todos os teus problemas aqui, e você está aqui para evoluir, resolvendo essas questões, ele estaria atrapalhando a tua evolução. Né? Então, você está aqui para resolver uma conduta sua de inveja. Aí vem um mentor, quando você tem a inveja, vem a energia negativa, e vem um mentor e atrapalha isso. Aí você não vai se sentir mal, não vai corrigir a inveja nunca. É verdade. É. A Giane aqui, ela fez um comentário. Tem um amigo médium que me falou que em um momento de vigilância foi encontrado por um obsessor que o procurava há centenas de anos, ficou mais de um ano acamado. Né? É bem comum a gente ouvir esse tipo de relato. O próprio Divaldo ficou 40 anos com um camarada desse de lado, né? Acho que foi o Máscara. Né? Tem algumas características, não sei se ainda dá tempo de dizer algumas características. Não, pode falar. Para que a gente possa identificar se está havendo alguma fuga energética, portanto, característica de uma vampirização. Uma delas é o indivíduo que tem dormido as 8 horinhas lá direitinho, como a medicina manda, mas mesmo assim passa o dia cansado e sonolento, caindo pelos cantos, mal-humorado. O mau humor também é um sintoma. Se não for uma doença, porque existem transtornos de humor em que o indivíduo é um mal-humorado patológico. Mas se você é uma pessoa que não tem a patologia e recorrentemente se apresenta mal-humorada sem um motivo, claro que nada justificaria se a gente pretende andar na reta, mas sem um motivo aparente, porque o mundo, esse nosso mundo muito maluco, né, às vezes nos tira dos eixos. Então, você está agitado, nervoso ou mal-humorado por um motivo, então, beleza. Não, é sem motivo nenhum, então isso pode ser um sinal de vampirização. Sono irresistível, sensações em algum chakra, agora às vezes é na mão, esquentamento, pode também ser relacionado isso à ectoplasmia, né? Carências afetivas, tem que ficar ligado em carências afetivas. O lazer nunca é suficiente, você viaja, se diverte, sai com os amigos, mas continua aquela situação de angústia, de não estar bem, né? Então nunca é suficiente. Tem dificuldade de instalar defesas energéticas. Uma dessas defesas energéticas é a prece. Então, tem gente que não consegue fazer a prece. Não consegue. Quando diz Pai de Nosso, já está dormindo ou já está pensando em outra coisa. O pensamento foge imediatamente. Né? Então, essa impossibilidade, essa dificuldade, às vezes, não estou generalizando, pode ser um sintoma de uma vampirização, de uma fuga energética. E tem um caso bem interessante, Emerson, quando há o desencarne, a gente já falou aqui algumas vezes, quando há o desencarne, o perispírito é deslocado definitivamente do corpo físico. Né? Aquele processo que ocorre todas as noites, naturalmente, com a baixa do metabolismo e a ejeção do perispírito, ele um dia vai acontecer definitivamente. É a projeção final. Então, a morte é nada mais do que uma projeção final. Então, quando essa projeção final acontece, que é a morte, o perispírito sai dali e os laços energéticos, que nós chamamos de cordão de prata, são rompidos. Muitas vezes, quando a pessoa está morrendo porque está na hora de morrer mesmo, em um leito de hospital, vem uma equipe extrafísica, uma equipe de amparadores, de mentores, especialistas nisso, para fazer o desenlace, a retirada, o corte desse restinho de energia.
cortar esse cordão prateado definitivamente. O camarada já está ali sucumbindo a uma doença, em um leito hospitalar, já velho. Então, esse laço já está muito sutil, ele vai morrendo literalmente aos poucos. A equipe extrafísica vem e só termina de romper com alguns equipamentos que eles têm, uma paratecnologia que existe lá do outro lado. O que acontece é que muita gente, quando desencarna e leva consigo grande parte desse duplo etérico. O duplo etérico é essa energia. Ela é uma cola, uma gosma, que colava o corpo físico ao perispírito. Então, muita gente, quando morre, fica um bocado dessa energia no corpo físico, nos cemitérios, e outro bocado grudado no perispírito. Tá? Então, duas coisas podem acontecer. A primeira é que espíritos que vivem em cemitérios, vampirizadores específicos de cemitérios, ficam por ali à busca desses restos vitais, desses restos de energia que estão nos cadáveres. Isso é muito comum. Geralmente, sobre os cemitérios existem hospitais extrafísicos. Né? Não pensem que só existe lá bonitinho o nosso lá, não. Existem hospitais extrafísicos que, inclusive, estavam e estão ainda com muito trabalho lá no outro plano, depois da pandemia. Então, quando há o desencarne, muitas pessoas são levadas para lá para acordar aos poucos. Ela não tem condição de acordar de uma vez, né? Então, alguns são levados para lá. Então, existem esses hospitais, digamos assim. Então, é uma realidade. O corpo fica com restos de energia, esses vampiros vão sugar esse resto de energia. E a outra questão que é importante dizer é que o perispírito também arrasta, às vezes, um pouco dessa energia consigo. Aí fica uma situação de falta de lucidez. Essas pessoas que desencarnam e não se percebem desencarnadas é porque levaram consigo restos energéticos. Esses restos energéticos são densos, totalmente assimilados e relacionados com a vida material. Portanto, a pessoa ainda acha que tem que respirar, que tem que comer, que está faltando a bebida, que tem que ver a família. Ele se acha que ainda está vivo encarnado, por causa desses restos energéticos. Então, em tese, a melhor morte é aquela morte em que esses laços se afrouxam no sentido de vão se esvaindo, não tem mais a energia. Né? E pouca coisa, quando o indivíduo é enterrado, por exemplo, em 24, 48 horas, essa energia já evaporou, digamos assim. E o mesmo acontece com o perispírito, aí ele fica livre. É como uma gosma, é como uma marra. Quem nunca sonhou tentando correr e não conseguia? Né? O que é aquilo? Aquilo não é um sonho, aquilo é uma projeção. Você está projetado, tentando correr e não consegue porque você está com o lastro energético te puxando. Entendeu? Então, o mesmo acontece quando desencarna. Você fica pesadão, precisando de todo aquilo que tinha na Terra, no físico. O apego é o principal elemento para tudo isso. O apego às coisas materiais faz com que você carregue essa energia e às vezes fica anos nessa condição de obnubilação, pensando que está vivo. Vivo encarnado. Muito bacana essas explicações. Ô, Cláudio, tem livro hoje para mostrar para o pessoal? Sugestões? Sempre tem, né? Tem. A gente fez a testação hoje desses livros, né? O Hermes leu alguns textos. Esse é do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Nunca sei aqui. Pronto. Estudando a Mediunidade. Deixa eu botar isso para cá que eu estou confuso. Agora sim. Sim, sim. O outro é o Nosso Lar, né, do André Luiz. Tem um capítulo 31. Vampiro. É o caso de uma mulher que, desencarnada, tem 58 manchas escuras no seu perispírito. Aí o orientador espiritual de André Luiz explica para ele, cada mancha escura dessa, no perispírito dessa entidade, significa um filho uma criança que ela matou. Então se chama Vampiro esse capítulo. O clássico já do Hermínio, Diálogo com as Sombras, mediunidade pura, né? Missionários da Luz tem muita coisa sobre vampirismo, inclusive um capítulo com esse nome.
capítulo 4 do Missionários da Luz, Vampirismo. E para encerrar, tem mais, mas chega. Esse livro aqui, que é bem técnico, do Robson Pinheiro, se chama Energia. Eu gosto muito dessas leituras mais técnicas. Por hoje é só. Ah, esse aqui é o mais novo do Amit. Espiritualidade quântica. Esse aqui recente, o mais recente eu nem li, comprei, chegou esses dias. Eita, da biblioteca, rapaz. Coisa boa. Pois tá bom, obrigado aí, Cláudio. Muito, muito bacana esse bate-papo. Se Deus quiser, retornaremos na próxima sexta-feira. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Obrigado a participação de todos. Meu abraço fraterno a todos. Boa noite. Um abraço para todos e todas. Até a próxima sexta. Boa noite.